foi lá em Belém, numa pequena aldeia, o local escolhido por Deus, terra também do rei Davi, onde nasceria seu filho ungido, através de uma virgem santa e pura, que humildemente aceitá-la aquela importante missão de ser a mãe do Salvador. E numa humilde manjedoura nasceu o pequeno menino que fora anunciado por um profeta, que esta criança seria a esperança, caminho, o Redentor da humanidade, o príncipe da vida, que com glória viria, e o seu nome seria Jesus. Jesus maior que os profetas, o unigênito e primogênito, surgiu dissipando as trevas, trazendo luz e salvação aos humildes de coração. Glória a Deus nas alturas, com os anjos cantamos ao Pai. Louvamos-te, ó Rei da eterna glória, qual pastores dos campos de outrora, neste Natal do nosso Senhor. Nesta noite tão linda de Natal, tributamos nossas felicitações, pois graças à Santa Forrosa, Jesus nasceu para nós, pois em sua volta
Prezados, queridos e amados irmãos, com um prazer profundo, com nobre amor na minha alma, eu vos saúdo com a paz do Senhor, desejando-lhes as bênçãos do nosso Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, as bênçãos do seu Filho amado e nosso eterno Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, as bênçãos do glorioso, eterno e onipotente Espírito Santo do nosso Deus. Desejo-lhes as bênçãos da nossa Santíssima Mãe Virgem Maria, gloriosíssima e eterna Rainha dos céus, amada Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Desejo-lhes as bênçãos da nossa santa e bendita Vó Rosa, o Consolador da promessa de Jesus, e as bênçãos do querido Santo Irmão Aldo, o último profeta de Deus nesses tempos e o supremo pastor do rebanho de Cristo por excelência. Que estas divindades, amados, recaiam sobre as nossas vidas e sobre nós permaneçam para todos sempre. Eu convido a igreja, por gentileza, a pôr-se em pé e vamos orarmos para darmos início à nossa reunião de hoje. Bendito Deus, soberano Deus e Pai de todos nós, Pai dos humildes e sinceros de coração, Pai de Jesus e de todos os santos da glória celestial. Louvado, Pai amado, glorificado sejas vosso santo nome. Esta é a divina expressão sincera da nossa alma, Pai. Muito obrigado, Pai querido, por mais uma vez o Senhor nos reunir, nos unir e nos trazer aqui na sua casa de oração. E o Senhor tem mensagens preciosas para doravantemente apresentar a nós. Jesus, Mestre e Salvador, obrigado, Mestre, pelo vosso profundo e sincero amor. Pois bem sei que neste momento o Senhor nos contempla com o vosso santíssimo e venerável olhar. Bendita Mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, sentimos-nos neste momento vossas divinas presenças, trazendo da glória celestial as bênçãos do nosso Pai. Querido Santo Irmão Aldo, mais uma reunião inicia-se neste momento. Ó anjo do Pai, a qual eu a consagro ao Senhor, querido irmão Aldo, e confiamos de todo o nosso coração que o desenlace dessa reunião será muito divina e preciosa. Irmão Aldo, que o Senhor possa inspirar todos os trabalhos que aqui serão prestados e apresentados. O Senhor possa ungir o trabalho de todos, o trabalho da regência, de músicos e coristas, e também de diáconos e diaconisas, e esta missão que me for incumbida. Irmão Aldo querido, lance o vosso olhar também para os irmãos que ficaram em casa por um motivo justo, aqui não puderam estar, e aqueles que nos acompanham por via internet. Assim eu declaro esta reunião iniciada em vosso santo nome, para a honra e glória de todo o reino celestial. Amém. Cantaremos o número 1 do nosso inário, Igreja Forte.
grande amor. Dezembro feliz, quando chega o Natal, os frutos sagrados tens alcançados e transformado este povo leal. Sou o povo de Deus, assim pode cantar. Nós temos em nosso meio a presença do Consolador, que veio continuar a obra do Salvador. Dezembro feliz, quando chega o Natal, sou o povo de Deus, assim pode dizer. Dezembro feliz, quando chega o Natal, sou o povo de Deus, assim pode entender. Sou o povo de Deus, assim pode cantar. O casal senhor Adenilson de Souza dos Santos e a senhora Marileide Siqueira dos Santos, residentes na cidade de Jardim, estado de Mato Grosso do Sul, compartilhou o seguinte depoimento de fé, enviado para a nossa sede em novembro de 2024. No ano de 2010, seu filho, o menino Adeilson Siqueira dos Santos, está com 3 anos de idade, apresentou sinais de indisposição, sentindo-se cansado, deitou-se em um banco e repentinamente caiu desacordado. Seus pais, senhora Adenilson e a senhora Marileide, imediatamente acudiram o filho. Apesar dos procedimentos de reanimação, o menino permanecia inconsciente. Em meio ao desespero, ambos clamaram pelos poderosos nomes da bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ao mesmo tempo em que massageavam o corpo do filho com água ungida. O clamor foi atendido. Após alguns minutos,
Adeilson apresentou sinais de reação e pôde ser levado a um hospital, ainda que distante, pois a família residia em uma região rural. O médico responsável pelo atendimento ficou admirado com a recuperação do menino diante daquela manifestação convulsiva, chegando a afirmar à mãe que se tratava de um grande milagre. Hoje, aos 17 anos de idade, Adeilson é saudável, bem disposto, participa ativamente das atividades do coral apostólico. Reconhecida pela vida e a saúde do filho, a senhora Marilene e seu esposo, dirigiram ações de graças a Deus Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo.
Passaremos agora, então, para a mensagem final da nossa reunião de hoje. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus e as profecias do plano de Deus. Desde os primórdios da história bíblica, Deus revelou o seu plano de salvação para a humanidade. O nascimento de Jesus não foi um acontecimento isolado, mas o cumprimento de promessas feitas séculos antes, anunciado pelos profetas e guardados pelo povo de Israel. O profeta Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo e foi usado por Deus para revelar detalhes impressionantes sobre o nascimento e a missão do Messias. Suas palavras inspiradas anunciam fatos que se cumpriram na forma precisa da vida do Cristo. A Virgem que conceberia o menino chamado Emanuel, o Filho dado por Deus, a luz que viria ao mundo, o servo fiel que sofreria para trazer a salvação. Isaías começa mostrando que o sinal viria de maneira extraordinária. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Esse anúncio revelava que o nascimento não seria comum, mas marcado pela intervenção divina. Emanuel significa Deus conosco, indicando que o próprio Senhor viria habitar entre os homens. Mais adiante, Isaías descreve o menino que nasceria, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui vemos não apenas o nascimento, mas também os títulos que revelam a sua identidade divina, a sua missão de trazer paz e justiça. O profeta também fala da luz que viria ao mundo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa luz é Cristo que viria para iluminar não apenas Israel, mas todas as nações, trazendo esperança aos que viviam em escuridão espiritual. Isaías anuncia ainda que o Messias seria da linhagem de Davi, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Esse renovo é Jesus, descendente de Davi, sobre quem repousaria o Espírito do Senhor, capacitando-o para a sua missão. O profeta não se limita ao nascimento, mas descreve também a missão do servo de Deus. O Espírito do Senhor Deus estará sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdades aos cativos. Jesus, ao anunciar seu ministério, leu esse texto na sinagoga e declarou que nele se cumpria a profecia. Por fim, Isaías revela que esse Messias seria também o servo fiel e sofredor. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, pelas suas pisaduras fomos sarados. Embora nascesse em humildade, sua missão culminaria na cruz, trazendo redenção, salvação para todos os que crescem em sua palavra. A narrativa de Isaías mostra que o nascimento de Jesus não foi um caso, mas parte de um plano eterno. Ele nasceria de uma virgem, seria chamado Emanuel, Deus conosco, teria luz aos povos, veria da linhagem de Davi, seria ungido pelo Espírito Santo, cumpriria sua missão como servo fiel, porém iria sofrer para nos trazer a salvação. Assim Isaías nos conduz desde o início do nascimento até a revelação da obra completa de Cristo, mostrando que todo detalhe foi planejado por Deus
para que o Salvador viesse ao mundo. O profeta Isaías é um dos que mais anunciou o nascimento e a missão do Messias, porém outros também anunciaram. Miqueias foi um profeta que viveu na mesma época de Isaías e profetizou sobre o lugar do nascimento do Messias. E tu, Belém, afrata pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Jesus nasceu em Belém em cumprimento a este anúncio e para atender o decreto para recenseamento. Jeremias foi um dos profetas que viveu 600 anos antes do nascimento do Messias e profetizou sobre a descendência. Levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente. Jesus é chamado filho de Davi, descendente da linhagem real. Oséias é outro profeta que profetizou sobre a fuga para o Egito. Do Egito chamei o meu filho. São José levou a Virgem Maria e o menino Jesus para o Egito, fugindo do rei Herodes que queria matá-lo. No Salmo 2, atribuído ao rei Davi, lê-se: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este salmo expressa a esperança da vinda do Filho de Deus e que Deus concederia poder sobre as nações para trazer salvação e restabelecer o reino de Deus na terra. Essas profecias revelavam que o Messias haveria de forma humilde, nasceria de uma virgem e seria o Salvador prometido. Nos evangelhos, a narrativa do nascimento de Jesus é detalhada especialmente nos livros de São Mateus e São Lucas. O evangelista São Lucas relata que o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, uma jovem de Nazaré, e anunciou a ela que seria a mãe do Filho de Deus. Surpresa, ela perguntou ao anjo: como isso seria possível, já que não conheço homem algum? O anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria, de modo que o menino seria chamado Filho de Deus. Maria respondeu com fé e submissão: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. José, seu noivo, também recebeu a revelação em sonho. O anjo lhe disse para não temer receber Maria, pois o que nela havia sido gerado vinha do Espírito Santo. O nome da criança seria Jesus, que significa o Senhor salva. No contexto histórico, César Augusto decretou um recenseamento obrigando todos a se registrarem em sua cidade natal. José, sendo da linhagem de Davi, precisou viajar com Maria até Belém, cumprindo assim a profecia de Miqueias. Maria estava com a gravidez avançada e, ao chegarem à cidade, não encontraram lugar nas hospedarias. Acolheram-se então num pequeno estábulo, onde Maria deu à luz ao menino Jesus, que foi colocado numa manjedoura. Este cenário humilde mostra que o Salvador veio não em glória terrena, mas em simplicidade acessível a todos. Pastores que estavam nos campos receberam a notícia por meio de anjos: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles foram os primeiros a visitar o menino, Deus confirmando que o Evangelho seria anunciado primeiro aos humildes e simples de coração. São Mateus relata que uma estrela guiou os sábios do Oriente até Belém. Os reis magos trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra, reconhecendo Jesus como Rei, Deus e Senhor. Este acontecimento mostra que o nascimento de Jesus Cristo não foi apenas para Israel, mas para todas as nações.
O nascimento de Jesus é a revelação máxima do amor de Deus. Ele veio ao mundo para cumprir as Escrituras e mostrar que Deus é fiel às suas promessas, para ser Emanuel, Deus conosco, habitando entre os homens, e para iniciar o plano de salvação que culminaria na cruz. E na gloriosa ressurreição, trazendo perdão e vida eterna. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas o marco do cumprimento do plano divino. Deus, em sua soberania, preparou cada detalhe às profecias que apontavam para o Messias. A anunciação a Maria e a José, o contexto político que levou a família a Belém e o testemunho dos pastores dos reis magos. Tudo isso revela que Jesus é o Messias prometido, é a esperança da humanidade. Seu nascimento prova que Deus não abandonou o mundo, mas veio pessoalmente para salvar a humanidade do pecado. Através de Jesus, Deus revelou o seu plano de redenção. Queridos e amados irmãos, graças a Deus, as profecias dos santos profetas do Pai foram cumpridas. Graças a Deus que o Pai pôde encontrar a Virgem Santíssima para ser a mãe do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Maria Santíssima. Se o Pai não encontrasse Maria Santíssima, Jesus não poderia ter vindo para nós. Porque 700 anos já tinham se passado, e o Pai não pudera encontrar uma pessoa que tivesse todas as virtudes e as purezas do seu Espírito Santo para ser a mãe do seu Filho. Então, se o Pai não encontrasse Maria, Jesus não viria para nós. Mas graças a Maria Santíssima, Jesus veio. Cumpriu-se a profecia dos profetas, cumpriu-se a promessa do Criador, que enviaria o seu próprio Filho para perdoar, para abençoar, para curar, para salvar os humildes e sinceros de coração. Queridos e amados irmãos, a missão de mãe que Maria Santíssima assumiu foi árdua, foi nobre, foi de alta responsabilidade perante a Deus. Queridos, não foi fácil para Maria. Será que esta missão a qual ela fora incumbida fora para ela um mar de rosa em tudo? Não, meus amados. Custou lutas, sacrifícios. Maria enfrentou humilhações. Maria enfrentou lutas pesadas. E muito se dedicou na vida para que o seu filho nascesse para a salvação dos humildes e sinceros de coração. Amados, será que Maria Santíssima só sorriu, só cantou? Será que Maria Santíssima teve só horas boas, horas alegres, horas felizes? Não. Maria cantou, é verdade. Maria sorriu feliz. Mas Maria também se preocupou muito. Porque seu filho, na vida adulta, tinha que cumprir o ministério que o pai a ele confiou. E a sua mãe ficava longos e longos dias sem saber notícia do filho. Sem saber onde o filho estava, onde o filho se encontrava. Mas em certa vez,
ela se encontrou com o filho, e Jesus já tinha escolhido os seus apóstolos, estavam com ele. E ela viera ao seu encontro, e o abraçara e o abençoara, dizendo: filho, tanto tempo, filho, tu estavas fora. Mãe, eu tenho que cumprir o que o Pai a mim confiou. E ela respondeu: quem são estes que contigo estão? Estes são meus amigos, meus companheiros, meus escolhidos. Maria, com humildade: ah, meu filho, então agora eu me sinto mais feliz, mais tranquila, porque sei que tu não estás sozinho, meu filho. Amados irmãos, Maria Santíssima, tudo de melhor ela fez para ver o Filho de Deus se formar homem e salvar homens para o reino dos céus. Ela criou o menino com zelo, com amor, com carinho, deu uma educação refinada de fé e os seus contínuos ensinamentos para que o mesmo fosse bem encaminhado. Portanto, Jesus assim cresceu, veio a sua adolescência, a sua juventude e a sua vida adulta, e muito se dedicou no ministério que a ele o Pai confiou. Porém, como eu falei, será que Maria só cantou e só sorriu? Não, meus amados. Maria também chorou. Sim, Maria também derramou lágrimas. Por quê? Porque amava o seu filho e contemplava tantas injustiças do ser humano sobre aquela criatura tão justa, tão santa, que viera dos céus para salvar os humildes, os sinceros de coração. Mas Maria, com amor, com humildade, com coragem, acompanhou seu filho em tudo, nunca o abandonou, nunca se distanciou do filho um momento sequer, o amando profundamente, porque ela tinha certeza que aquele filho era o próprio Deus entre a humanidade, era o fruto do Espírito Santo do Pai que fora gerado em seu ventre para a salvação do mundo. Queridos e amados irmãos, Maria acompanhou a Jesus em todos os momentos, até no seu sacrifício. Teria que ser Maria para ser a mãe de Jesus, porque outra mãe na face da terra não suportaria o que Maria suportou. Sim, amados, São José tornou-se seu esposo. Por que São José tornou-se esposo de Maria? Porque ele foi escolhido por Deus para ser o esposo daquela divina criatura, aquela mulher. Porque só São José poderia entender os mistérios divinos. Porque a lei daqueles tempos do passado era muito severa. E a mulher que prostituísse seria apedrejada até a morte. São José ainda não era casado com Maria, observou. Sim, observou diferença sobre o corpo de Maria. E também não quis infamá-la. Preparou-se então para se dirigir para um lugar distante e deixar Maria, porque ele não queria ver Maria ser apedrejada, ser morta pelas leis daquele tempo. Mas eis que o anjo em sonho lhes apareceu e lhe dissera: José, não temas ter Maria como esposa,
porque o fruto que ela traz no ventre é do Espírito Santo do Pai. Do seu ventre nascerá o Messias prometido. José então creu e confiou, aceitou Maria como esposa e muito lutou ao lado dela, com muita santidade. Deus não iria entregar para o coração de qualquer um homem aquela pessoa tão santíssima, tão pura e tão perfeita. Portanto, a colocou sobre o coração de um homem muito justo e muito santo também, hoje nos céus, São José. Amados irmãos, Maria acompanhou Jesus, como eu dissera, em todos os seus momentos, em todos os seus passos. Maria presenciou o martírio do próprio filho, a crueldade daqueles reis, daqueles soldados que o maltratavam, que o açoitavam. Ela viu o seu filho derramando suor e sangue. Será que qualquer uma mãe suportaria isso, sabendo que o filho era justo, que o filho tinha vindo da glória do Pai? Maria glorificava a Deus, porque sabia que estavam martirizando o Salvador da humanidade. E Jesus, na sua humildade, ainda dissera: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mas amava tanto a sua mãe, que ainda antes de dar os seus últimos suspiros, a entregar aos cuidados do amado apóstolo São João, dizendo: antes, porém, falou a Maria que chorava: mãe, não chores, eis aí o teu filho. Mostrou para São João apóstolo, e dissera a São João: homem, eis aí a tua mãe. Jesus entregara a Maria, a sua mãe, ao cuidado do santo apóstolo. Portanto, meus amados irmãos, vamos valorizar o amor e o sacrifício de Jesus, o amor e o sofrimento de Maria Santíssima, que ambos fizeram para a nossa salvação, para o nosso preparo, para o nosso aprimoramento espiritual, para que um dia pudéssemos habitar eternamente na glória celestial. Maria enfrentou atos tão sofridos, que ao relembrar este passado comove o coração da gente. Porém, ela deu exemplo de humildade, de amor profundo e de amor sincero. E eu convoco o coração de todas as mães que copiem o exemplo de Maria Santíssima. Sejam sinceras a Deus o Pai. Tragam o seu espírito bem ornado, bem preparado. Louvem, glorifiquem Maria Santíssima pelo honroso exemplo divino de mãe, e de mãe amorosa, de mãe humilde e de mãe santa. Também, eu convoco o coração de todos os homens e de todos os jovens que copiem o exemplo de humildade e de amor de Jesus Cristo, o Mestre e Salvador. Ele veio ao mundo para nos salvar, para salvar os humildes. Ele veio ao mundo para preparar homens santos para o reino dos céus. É preciso copiar o exemplo de Jesus, exemplo de sinceridade, exemplo de humildade, exemplo de amor, e vamos nos prepararmos para celebrarmos o Natal com santidade de espírito, com união perfeita entre a irmandade na família. Vamos cantar, vamos louvar, porque Deus lá nos céus abre as portas dos céus para que os nossos louvores, os nossos cânticos de adoração ao Divino Mestre cheguem até os céus. Queridos e amados irmãos, eu deixo essa humilde mensagem aos vossos corações. Eu deixo a todos vós a minha gratidão sincera do profundo da minha alma, pela presença de todos.
que se desprenderam dos seus lares para aqui se fazerem presente, para juntos celebrarmos esta reunião tão bela, tão preciosa, para que unidos nossos louvores adentrem na glória celestial. Que Deus abençoe a todos aqueles que trabalharam para que esta reunião fosse bem sucedida. Agradeço os que nos acompanharam por via internet. Que Deus abençoe a todos. Fora para mim um privilégio estar em vosso meio novamente e aqui expressar a mensagem do Evangelho do Reino dos Céus. Peço desculpa a todos por alguma coisa, pela própria emoção na minha mensagem, mas que Deus assim derrame luzes sobre vossas vidas, para que sempre unidos possam aqui estarem presentes nesta casa divina de oração. Convido a igreja, por gentileza, a pôr-se em pé e vamos orarmos. Bondoso Deus, Pai eterno, todo-poderoso, Pai, mais uma vez, com todo o fervor e a ternura da nossa alma, elevamos aos ares o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Quereis recebê-lo com bom grado, Pai, pois muito vos amamos, porque o Senhor também nos amou o próprio mundo de tal maneira que desprendeu da sua glória o seu Filho primogênito, a primícia do reino dos céus, para o perdão dos pecadores, para a salvação dos humildes e sinceros de coração. Bendita Mãe Maria Santíssima, também louvamos, glorificamos, adoramos e bendizemos o vosso santo nome, pelo divino fruto dos céus que fora gerado no vosso ventre. Santa e bendita Vó Rosa, também a Senhora o nosso louvor, nossa adoração e gratidão, porque nos preparastes, nos fizestes entender e compreender a vontade do nosso Deus vivo e todo-poderoso, e amarmos a Jesus com as profundidades da alma. Querido Santo Irmão Aldo, também a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, porque de tudo isso sois benemérito, porque representaste a Santa Vó Rosa entre esse povo, e se representou a Santa Vó Rosa, o Senhor é representante de Jesus e da glória celestial, e portanto nos orientou com sabedoria nos encaminhou e firmou os nossos passos com o seu braço forte pelo caminho da vida. Obrigado pelas orientações, pelos conselhos que o Senhor deixou como marcos para a nossa vida. E nós acolhemos e estamos trilhando nas veredas da verdade e da justiça, pelo caminho estreito que nos levará até o reino celestial. Jesus, eu tenho aqui neste momento em poder, ó Mestre, os pedidos de oração dos vossos filhos. Eles pediram porque têm fé, porque sabem que o Senhor, assim como o Pai, o Divino Espírito Santo, são fontes inesgotáveis de todo o bem. Portanto, Jesus, eu peço ao Senhor que ao estender da minha mão sobre esses pedidos, sejas a vossa mão, e que delas se destilem as mais copiosas bênçãos, levando saúde, vida, paz, felicidade a estas criaturas, repreendendo as dores, as enfermidades. E aqueles velhinhos, avançados em idades, com dificuldade de locomoção, que teriam o prazer e gostariam de aqui estar presente, mas tais dificuldades lhe impediram e se encontram em casa. O Senhor vá ao encontro deles, Jesus, e os abençoe grandemente. E se porventura algum está doente em casa ou hospitalizado aos cuidados e critérios de médicos e enfermeiros, o Senhor os abençoe e leve o lenitivo divino a esses corações, que eles tanto esperam a recuperação pela sua graça. O Senhor possa inspirar os médicos para darem um tratamento correto, concreto, e eles possam se recuperar.
e voltar no seio da família, no calor do lar. Eu peço ao Senhor que abra portas de trabalhos, ó Mestre, para aqueles que estão à procura, para manter o pão sobre a mesa, para a manutenção do lar. E eles possam, assim, serem felizes, encontrarem portas abertas e confortarão suas famílias. Mestre, com a sua mãe, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, o Senhor encaminhe todos os vossos filhos que vão retornar aos seus lares, os guie pelo caminho, os livre dos males e perigos deste mundo e das pessoas mal intencionadas, e leve-os com paz, alegria e felicidade até os seus lares. E eles possam, assim, há dias mais, festejarem um Natal em plena paz e felicidade. Queridos e amados irmãos, recebamos neste momento as bênçãos de Deus o Pai, de Jesus, seu Filho amado, do vosso glorioso, eterno e onipotente Espírito Santo. Recebamos as bênçãos da Santíssima Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e que estas divindades, essas primícias, não sejam tão somente com nós, mas também por aqueles que nos acompanham à distância, e assim todos sejamos felizes e possamos gozar de muita paz, saúde e felicidade. E louvado seja Deus, o nosso Pai, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém.